Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós iniciamos sobre a escatologia historicista. Como que essa escola ela faz a leitura das 7 cartas do Apocalipse. Nós começamos então no vídeo anterior. Se você chegou aqui agora e não ainda assistiu ao vídeo anterior, sugiro que você vá até o vídeo anterior, assista primeiro, para depois você dar sequência, senão você não vai entender muito daquilo que será dito aqui, porque toda a introdução foi feita no vídeo anterior. Bom, nós paramos numa parte da reflexão sobre a carta à igreja de Éfeso, e hoje nós vamos falar sobre a admoestação que o Senhor Jesus deu àquela igreja. A cada igreja o Senhor tem um momento que ele elogia a igreja e outro momento que ele vai admoestar a igreja. Então a admoestação, os irmãos vão ver aqui no slide, né? Diz o seguinte, abre aspas, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, fecha aspas. Essa vinda aqui, venho a ti, essa vinda mencionada aqui deve ser uma vinda figurada, significando um juízo ou castigo. Portanto, uma vinda condicional. Outro aspecto aqui, não podemos confundir, né, a vinda aqui em juízo com a segunda vinda de Cristo, né? Outro aspecto a gente pensar nessa demonstração é a expressão a remoção do castiçal. O que significaria essa remoção do castiçal? Então nós temos aqui, abre aspas, a remoção do castiçal significa o fato de lhes serem tirados a luz e os privilégios do Evangelho e confiá-los a outras mãos, a menos que desempenhem melhor as responsabilidades a ela confiadas. Significa que Cristo rejeita os membros como seus representantes que hão de levar a luz da verdade e do Evangelho perante o mundo. Fecha aspas. Outro aspecto ainda aqui tratado nesse contexto fala o seguinte, que o julgamento dessa igreja incluía o remover do castiçal e alguns, entre eles o próprio Meirelles, autor já citado aqui no vídeo anterior, apontam que essa igreja não se arrependeu, pois não existe igreja em Éfeso. Logo, o seu candeeiro foi removido. Se a repreensão era para a igreja local, preste atenção que eu fiz questão aqui de destacar, se a repreensão era para a igreja local, como de fato é, qual seria a repreensão para a igreja desta era? Isso é um ponto aqui negativo para a interpretação historicista, que vê cada igreja representando uma era ou uma etapa, uma fase da história da igreja. Ora, se a repreensão para essa igreja foi a remoção do castiçal e que no entendimento dos próprios historicistas seria porque que a prova dela não ter arrependido foi o fato de não existir nesse local uma igreja, contando então que essa igreja foi removida do seu lugar como castigo. Então qual seria o sentido dessa repreensão para a igreja em uma era? Pense comigo, se a igreja representasse de fato uma era de toda a igreja, e caso essa igreja dessa era falhasse e fosse punida com a remoção do castiçal, a pergunta é, toda a igreja perderia o direito de proclamar o Evangelho, o que é um absurdo, porque a igreja do Senhor, ela não falha na sua missão. Parte dos integrantes da igreja podem falhar, mas não a igreja como a noiva de Cristo, não a igreja total, na sua totalidade. Então, se uma carta representasse toda a igreja naquele contexto daquela época
E se caso essa igreja falhasse e viesse uma repreensão desse tamanho, seria o fim da igreja. Então não faz nenhum sentido essa aplicação. Bom, nós temos agora aqui algo sobre, nesse próximo slide, os nicolaítas. Então aparece também aqui a presença dos nicolaítas. Que grupo são esses chamados de nicolaítas? Então, como que a igreja adventista ela interpreta essa parte? Diz assim, abre aspas, sua origem é de certa maneira duvidosa. Alguns dizem que procediam de Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos. Que isso se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 5. Outros, que a sua origem era atribuída a ele só para se apoiar com o prestígio do seu nome, enquanto que uma terceira opinião é de que a seita tomou o nome de um Nicolau de data posterior. A última teoria é provavelmente a opinião mais correta, fecha aspas. Então essa afirmação encontra no livro de Smith, né, sobre Daniel e Apocalipse. Aqui está no Apocalipse 2, as cartas de Jesus às igrejas, na página 232. Nós estamos aqui como um pano, ou como uma fonte secundária para nós trabalharmos, como já foi dito, a própria obra dos adventistas, que são um povo que utiliza dessa visão historicista na interpretação dessas cartas. Bom, esse próximo slide, nós vamos ver aqui o convite a prestar atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em toda a carta, no final da carta, nós vamos ter esse convite para que as pessoas prestem atenção no que está sendo dito. Essa expressão aparece antes do apelo feito aos vencedores nas 3 primeiras cartas e muda nas cartas seguintes. O fato de acontecer essa mudança, Meirelles conclui com isso que até o ano 600 depois de Cristo havia possibilidade de toda a igreja ouvir a chamada do Espírito e depois não. Bom, chegou-se a essa conclusão apenas pela inversão da frase. Isso torna essa interpretação enfraquecida, a meu ver. Do ponto de vista de Souza, aqui, pastor e professor do seminário da Igreja Cristã Maranata, a Igreja Maranata também faz essa interpretação historicista. Então ele diz o seguinte, que a história da igreja é uma história profética. E ele vai dizer o seguinte, o profético, abre aspas, o profético é aquilo que o Espírito Santo diz à igreja fiel. Souza, 2016, página 6. Isso significa que a interpretação não deve se prender ao contexto do que está escrito. São usadas explicações espirituais para cada palavra, independente do seu contexto. Ou seja, a interpretação historicista, ela acaba por desprezar o contexto em que algo está escrito, colocando então, lançando mão de explicações espirituais para cada palavra que está registrada, independente do contexto em que essas palavras se encontram. O que para mim isso é algo assim complicado, né? Porque se você tira uma palavra do seu contexto, você pode dar um significado completamente diferente daquilo que foi a intenção do autor quando assim escreveu. Esse próximo slide, nós vamos falar sobre a promessa ao vencedor. Então, toda a igreja, ela tem essa admoestação e tem uma promessa para aqueles que ouvirem a voz do Espírito
e se colocarem numa posição de vencedor. E nós encontramos aqui na interpretação adventista o seguinte, abre aspas, ao vencedor é prometido que há de comer da árvore da vida que cresce no meio do paraíso, o jardim de Deus. Onde está esse paraíso? Está no terceiro céu. Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 2, que conheceu um homem, referia-se a si mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. No versículo 4, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, o que nos permite tirar a conclusão de que esse paraíso está no terceiro céu. Parece que nesse paraíso está a árvore da vida. Você encontra em Apocalipse 2 as cartas de Jesus às igrejas, as páginas 233 e 234, está essa afirmação adventista a respeito dessa promessa ao vencedor. Bom, uma outra explicação, nós vamos ver aqui logo em seguida, é o seguinte, abre aspas. Essa promessa se dirige não apenas aos vencedores daquele período da igreja, mas a todos os vencedores de todos os tempos, porque as grandes recompensas do céu não têm restrições. Leitor, ponha empenho por ser um vencedor, pois quem tiver acesso à árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, jamais morrerá. Bom, essa aqui está mostrando a importância de alguém se colocar na posição de vencedor para ter acesso à árvore da vida. Ou seja, aquele que tem acesso à árvore da vida jamais morrerá. Sim, essa é uma aplicação correta dessa passagem. Nesse próximo slide, nós vamos ver o seguinte, olha, o período da igreja. Vamos ver como é que nós podemos pensar nessa questão do período da igreja. Abre aspas, pode-se considerar-se o tempo abrangido por essa primeira igreja como se estendendo desde a ressurreição de Cristo até o fim do primeiro século, ou a morte do último dos apóstolos. Fecha aspas. Então é assim que a maioria dos intérpretes historicistas vão compreender esse período referente à carta à igreja de Éfeso. Ou seja, até o final do primeiro século. A Souza 2016 vai dizer o seguinte, que também faz uma aplicação profética da carta de forma semelhante à feita pelos outros historicistas, apontam para uma data mais antiga, colocando-a no ano 68 depois de Cristo. Todavia, todos concordam que essa carta refere-se ao período apostólico. Então, de uma forma geral, entre os historicistas, essa carta seria uma referência da era apostólica. Ao ser colocado a aplicação profética no ano 68 depois de Cristo, surge um problema, pois Paulo provavelmente teria escrito a sua carta no ano 63 depois de Cristo. E Paulo nada diz sobre a falta de amor nessa igreja, embora mencione o amor no capítulo 5 de sua carta aos Efésios. Então, nós temos uma carta aqui aos Efésios e essa carta onde o Senhor faz uma repreensão pela falta de amor nessa igreja. Bom, se essa fosse uma representação de um período como colocado aqui a partir do ano 68, nós teríamos então esse problema, justamente porque Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no ano 63, quer dizer, de 63 para 68, você tem 5 anos, né? Ele não menciona nada de uma falta de amor nessa igreja. Então é uma interrogação que fica também nesse ponto. As 7 cartas e as 7 parábolas. Recentemente eu fui perguntado por uma irmã
se faz sentido essa aplicação das parábolas, das 7 parábolas de Mateus 13, com as 7 cartas do Apocalipse. Eu disse que não faz sentido. Nós vamos estar fazendo aqui nossa análise apologético aqui, né? Levando em consideração como que esses irmãos conseguem enxergar as 7 parábolas de Mateus 13, fazendo essa ligação com as igrejas, as cartas das igrejas. Então, vamos lá. Para Souza, a carta de Éfeso tem uma relação profética com a parábola do semeador. E está representando o período apostólico. A carta de Esmirna teria uma ligação profética com a parábola do trigo e do joio, representando o período da perseguição. Pérgamo, ligada à parábola do grão de mostarda, apontando para o período da igreja imperial. Tiatira, ligada à parábola do fermento, seria uma referência ao período da igreja católica romana. A carta de Sardes, ligada à parábola do tesouro, apontando para a igreja protestante, para a reforma protestante. A carta de Filadélfia, com a parábola da pérola, referindo-se ao período da igreja evangélica, e a carta à igreja de Laodiceia, ligada à parábola da rede, aponta para o período da igreja fiel. Então, assim é que a igreja cristã Maranata faz a sua interpretação, fazendo a ligação de todas essas cartas com as parábolas. Ainda sobre esse mesmo assunto das parábolas, nós vamos ver aqui o seguinte, abre aspas, essa carta é também representada pela parábola do semeador de Mateus 13. Trata-se da época da semeadura da palavra de Deus, da organização e evangelização. É a igreja do primeiro amor, fecha aspas. Assim também interpreta Adilson Cardoso, teólogo, filósofo, professor de filosofia e teologia hebraico e grego. Então, esse teólogo também faz essa ligação entre as parábolas e também a carta. Então, não é apenas a Igreja Cristã Maranata que faz esse tipo de interpretação. Ainda falando sobre a interpretação de Souza, vai dizer, abre aspas, a palavra Éfeso quer dizer aceitável, pois o seu trabalho de semeadura da palavra de Deus, feito com paciência e sofrimento, agradou ao Senhor, fecha aspas. Aqui nós já falamos anteriormente sobre o problema que é a questão do significado do nome. Para Souza, ele vê um significado positivo na palavra como aceitável, mas outros, como já demonstrado anteriormente, vê um significado negativo. Ele vendo um significado positivo, então ele vai interpretar que seria justamente porque a Igreja Apostólica ela semeou a palavra de Deus. Também o pastor Lamartine Porcela, ele também faz uma aplicação da parábola do semeador representando a igreja de Éfeso. Então percebe-se que vários outros pregadores e expositores do texto bíblico, que utilizam-se também dessa interpretação historicista, vai fazer esse tipo de ligação com a parábola. Nós vamos perceber um pouquinho mais para frente que não faz muito sentido isso. As 7 cartas e as 7 parábolas dizem ser apóstolos e não são. Souza vai dizer sobre essa expressão o seguinte, como que ele faz essa ligação com a parábola do semeador. Abre aspas, pouca terra ou pouca profundidade é o homem de pouca consistência ou de pouca estrutura, sem condições de suportar as lutas, ele não suporta as provas e o calor da luta lhe faz murchar. A expressão da parábola refere-se ao homem que vive um falso cristianismo, um cristianismo teórico, horizontal, sem frutos, murcho, sem vida. Fecha aspas. Souza, 2024.
Ainda falando, Souza, ainda comentando, ele vai dizer o seguinte: vive somente de emocionalismo religioso. É uma planta que brota rápido, mas não cresce. Podemos chamar isso de salvação teológica. Preste atenção que eu grifei aqui alguns aspectos da fala dele, né? O falso cristianismo sem frutos. Bom, quando nós olhamos para a aplicação da parábola do semeador, faz sentido a pouca profundidade, o falso cristão e sem frutos. Tudo isso faz sentido na parábola do semeador. Quando ele vai trazer também aqui essa outra explicação, ele traz para a questão do emocionalismo, que também é uma aplicação interessante, uma vez porque muitos estão envolvidos com a religiosidade apenas do ponto de vista emocional. Não há crescimento espiritual para aqueles que se envolvem apenas emocionalmente com as coisas de Deus. Nisso ele está certo. E ele vai dizer assim: podemos chamar isso de salvação teológica ou intelectual, mas não cresce. Podemos chamar isso de salvação teológica ou intelectual, que propicia às pessoas uma situação humanamente cômoda, porém perigosa espiritualmente. Esse destaque para a salvação teológica e intelectual vale ressaltar que para a Igreja Cristã Maranata, a teologia não é algo bem visto na comunidade. Portanto, ao destacar essa questão do falso cristianismo ligando com a salvação teológica e intelectual, tem aqui um propósito, né, do ponto de vista da ICM, de depreciar o conhecimento teológico. Pelo menos é isso que eu percebo. Porque, na verdade, salvação, não existe salvação teológica. Salvação é salvação. A salvação, ela vem através da experiência do ser humano com o Espírito Santo pela pregação da palavra de Deus. E, evidentemente, uma boa teologia colabora e muito para que haja, de fato, um encontro verdadeiro com o verdadeiro Evangelho e, portanto, com o verdadeiro Cristo. A falsa doutrina agrada aos fracos. Ele vai ainda afirmar: a falsa doutrina agrada os fracos. E também estimula o culto à própria personalidade. Souza 2024. Com certeza, a falsa doutrina sempre vai achar lugar no coração dos fracos, aqueles que não estão preocupados com a sã doutrina ou não suportam mais a sã doutrina. Estimula o culto à própria personalidade? Sim, de fato, né? Geralmente a falsa religião ou a falsa espiritualidade vai conduzir o ser humano por esse caminho. Ainda, Souza vai dizer sobre a doutrina estabelecida. Éfeso, abre aspas, Éfeso poderíamos dizer que é a igreja da doutrina estabelecida através das cartas dos apóstolos e dos atos dos apóstolos, fecha aspas. Souza 2024. Então assim ele enxerga aqui o período apostólico dessa carta, mostrando que foi o período da doutrina estabelecida. De fato, quem estabeleceu a doutrina para ser vivida pela igreja de todos os tempos, de todas as épocas, foi os apóstolos. Então, tudo que nós precisamos compreender como doutrina para ser vivida por toda a igreja em todo o tempo, é aquilo que é ensinado e foi ensinado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Estão registrados nas cartas apostólicas. Por isso, vale ressaltar que há uma importância muito grande de que a igreja do Senhor Jesus se debruce, dedique em estudar as cartas apostólicas para compreender com maior clareza a respeito da sã doutrina do verdadeiro Evangelho.
Agora eu quero falar com os irmãos a respeito da incoerência. Algumas incoerências que nós percebemos nessas interpretações apresentadas até agora. A principal incoerência encontrada aqui está relacionada aos significados do nome da cidade, como já foi dito antes. Nós temos alguns possíveis significados desse nome. Encontramos no Google, qualquer um que procurar no Google, vai encontrar habitante de Éfeso. Encontramos aqueles que vão dizer que o significado de Éfeso é relaxamento, um significado aqui negativo para a igreja. Outros vão encontrar que o significado seja aceitável ou desejável, um significado positivo. E aquele também que encontrou um significado de impulso, também outro significado positivo para a igreja. No entanto, também encontramos aqueles que encontraram um significado de deixar ir, relaxar, desviar-se, significado negativo. Por que foram escolhidos as 7 igrejas mencionadas em particular? Aqui, foi uma pergunta feita pela Igreja Adventista no seu livro. Por que foram escolhidas 7 igrejas mencionadas em particular? Sem dúvida, pelo fato de seus nomes, segundo as definições das palavras, apresentarem as características religiosas daqueles períodos da dispensação evangélica que, respectivamente, deviam representar Apocalipse 1, método divino da revelação profética, página 218. Veja bem, eu quero chamar atenção para os irmãos com relação à incoerência. Se o significado do nome é exatamente a razão pelo qual Cristo tenha escolhido essas igrejas para definir a que período elas iriam representar, e ao mesmo tempo nós encontramos significados que são divergentes um do outro, nós temos já de início um problema com essa interpretação. Bom, aqui logo em seguida eu quero mostrar para os irmãos, depois da incoerência, nós temos aqui os vencedores. Sobre a questão dos vencedores, Raimundo argumenta que não é sobre derrota ou vitória, e sim sobre vitória. Sua argumentação está fundamentada no escrito de Paulo aos Romanos: somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, fecha aspas, Romanos 8, 37. No entanto, Raimundo ignora o fato de que o apelo ao vencedor só faz sentido se houver a possibilidade de existir o perdedor. Então, o apelo ao vencedor só vai fazer sentido se houver a possibilidade de existir um perdedor. O que nós encontramos no comentário de Raimundo, está aqui a citação da Revista Cristã, Última Chamada, edição especial sobre Apocalipse, volume único, segunda edição ampliada, Paraná 2015. Voltando a falar um pouco sobre a questão dos nicolaítas, eles eram os partidários de um pensamento gnóstico que enfatizava os elementos espirituais em detrimento dos materiais. A consequência era uma permissidade ética. Para eles, não havia prostituição, não havia problema em participar das ceias oferecidas aos deuses, ou então de se envolver em prostituição, visto que somente o corpo era atingido na perspectiva dos gnósticos. É assim que Leonel faz essa aplicação sobre esse grupo, os nicolaítas. Então ele vê aqui um possível envolvimento de um grupo gnóstico.
Quanto aos nicolaítas, nós temos aqui também outra fonte falando a respeito. Quanto aos nicolaítas, abre aspas, seria uma referência a uma seita que procurava estabelecer certos compromissos entre as exigências de Cristo e as do mundo, principalmente nos ritos pagãos das corporações. Nós encontramos isso na Bíblia de tradução Ave Maria, editora Ave Maria, São Paulo, 2005, página 1557. Então, no rodapé da Bíblia Católica, nós temos uma referência de que esse grupo de nicolaítas seria, então, um grupo que procurava aqui afrouxar a relação do cristão com as práticas pagãs. No entender de Sousa, em todas as cartas podem ser identificadas duas igrejas, a fiel e a infiel. A ação dos maus, que aparece na carta de Éfeso, segundo a sua visão, é uma representação do mundanismo. Os nicolaítas representam uma estrutura sacerdotal do Velho Testamento que estava sendo pregada por um grupo nesse período. Então, do ponto de vista de Sousa, seria uma representação aqui, os nicolaítas, de uma estrutura sacerdotal que já começava a se formar nesse período. Nós vemos aqui também outra aplicação, a advertência epistolar. Convém igualmente, nessa época de que falamos, os falsos apóstolos mencionados a miúde por São Paulo e a seita dos nicolaítas, fonte primeira do gnosticismo, impuro criado por um dos 7 primeiros diáconos, Cardeal Bilotti. Então, aqui nós temos um comentarista católico também fazendo uma ligação desses nicolaítas com um grupo gnósticos. Bom, chegamos ao final desse comentário. Então aqui nós temos diversas obras que foram consultadas, citadas aqui. Eu deixo aqui todas as citações das obras que nós utilizamos para fazermos aqui esse estudo. Que Deus possa abençoar aos irmãos no estudo. Comente se você gostou, se você tem alguma interrogação a fazer, alguma pergunta, faça a sua pergunta e nós vamos procurar então esclarecer, tirar as dúvidas daqueles que tiverem algum questionamento a ser feito. Só peço que sejam respeitosos, como tenho sido feito. Eu tenho feito aqui as minhas observações apologéticas nesse estudo, mas de forma bem respeitosa a posição de cada comentarista bíblico. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.